Existem correntes invisíveis que a gente carrega sem perceber. Elas não são feitas de ferro, mas de memórias, mágoas e erros que não conseguimos soltar. Você pode conquistar dinheiro, status, respeito, mas se não perdoar, vai continuar sendo prisioneiro. Porque a dor não vai embora sozinha. Ela se esconde nos cantos do coração, cresce em silêncio e nos corrói por dentro. Antes de falar sobre perdoar os outros, existe um ponto que a maioria esquece, e que talvez seja o mais difícil de todos: perdoar a si mesmo. A gente carrega um museu de erros dentro da mente. Palavras que não deveríamos ter dito, momentos em que falhamos com quem amamos, escolhas que hoje parecem absurdas, mas que na época eram o melhor que conseguimos fazer com o pouco que sabíamos. Olha bem para o seu passado. Aquele você que tomou decisões erradas foi o mesmo que te manteve de pé quando você não tinha estrutura nenhuma. Foi ele que suportou os dias mais pesados, que engoliu o choro quando ninguém via, que levantou mesmo sem vontade. Esse eu do passado não é um inimigo a ser eliminado. Ele é parte da sua história. É a raiz que permitiu que você chegasse até aqui. Se você o rejeita, rejeita também a própria estrada que te formou. O grande erro é ficar aprisionado nesse ontem. É transformar cada arrependimento em corrente. É reviver, todos os dias, um julgamento que nunca termina. Mas a verdade é dura e simples. A culpa não te faz evoluir, só te mantém preso. Perdoar a si mesmo não significa esquecer, nem fingir que não houve falha. Significa reconhecer. Eu errei, mas aprendi. Eu caí, mas me levantei. Eu não era quem sou hoje. O segredo não é matar o seu antigo eu. O segredo é integrar. Pegar a dor, a queda, a falha e transformar em força, em clareza, em consciência. É olhar para trás e dizer: obrigado. Você fez o que podia com o que sabia. Foi duro, mas foi você que me trouxe até aqui. Só quando você aceita isso, o passado para de ser prisão. E você entende, o perdão a si mesmo não é fraqueza. É a chave que quebra as correntes. É ele que te liberta para viver o presente sem medo e para construir o futuro sem culpa. Quem não perdoa o próprio passado, fica condenado a repeti-lo. Mas quem se perdoa, se reconcilia consigo mesmo. Esse já está a um passo da liberdade. Depois de se reconciliar consigo mesmo, surge outro desafio: olhar para trás e encarar a história dos seus pais. Porque, querendo ou não, foi ali que muitas das nossas feridas começaram. Foi ali que aprendemos, sem perceber, a engolir o choro, a acreditar que não éramos suficientes, a buscar no outro o que nunca recebemos em casa. Mas com o tempo a ficha cai. Nossos pais também foram pessoas feridas. Gente que carregava suas próprias cicatrizes, muitas vezes ainda mais profundas que as nossas. Eles transmitiram não só o amor que tinham, mas também os medos, as frustrações, as carências que nunca souberam resolver. Eles deram o que podiam, com o que tinham, e às vezes isso era pouco. Não porque não quisessem, mas porque não sabiam mais. E aí você entende. Eles também estavam tentando sobreviver. O perigo é deixar que esse peso vire herança. Porque a dor que você não perdoa, você acaba repetindo. Você começa a falar como eles falavam, a reagir como eles reagiam, a carregar dentro de si uma raiva que não é sua, mas que molda os seus relacionamentos, suas escolhas, até a forma como você enxerga a si mesmo. E é nesse ponto que o perdão aos pais se torna um ato de coragem. Não é sobre dizer, eles estavam certos. É sobre dizer, eu não vou repetir essa história. É você que decide onde a corrente se rompe. Quando você entende que seus pais fizeram o melhor que podiam com as ferramentas que tinham, algo muda. Você deixa de esperar que o passado volte para te dar o que não deu e assume a responsabilidade de ser o homem que vai entregar ao futuro, ao seu filho, à sua filha, aquilo que você não recebeu. Esse é o verdadeiro perdão, não o que absolve os outros, mas o que te liberta de carregar as dores deles como se fossem tuas. Porque perdoar não apaga a cicatriz, mas transforma a ferida aberta em pele curada.
E só quem se reconcilia com a própria origem consegue escrever um destino diferente. Perdoar pai e mãe não é esquecer o que faltou. É entender que eles também eram filhos de alguém. Também estavam quebrados. Quando você libera esse perdão, você não volta ao passado, mas liberta o futuro. Porque a corrente pode ter começado antes de você, mas termina em você, se você tiver coragem de não transmiti-la adiante. Se existe um perdão que mais nos desafia, é o perdão a quem nos feriu. No começo, a gente acredita que perdoar é o mesmo que esquecer, ou até que é abrir a porta para a pessoa voltar. Mas não é. Perdoar não é apagar o que aconteceu. Perdoar não é dizer que o que fizeram estava certo. Perdoar não é dar uma segunda chance a quem não soube valorizar a primeira. Perdoar é outra coisa. É decidir não carregar mais o veneno da mágoa dentro de si. Porque o rancor não envenena quem te feriu. Ele envenena você. É como beber um copo de veneno e esperar que o outro sinta a dor. Muitas vezes, a gente esquece que quem nos feriu também carrega monstros que não conseguimos ver. São dores antigas, traumas não resolvidos, medos que eles mesmos nunca enfrentaram. E então, quando algo bom aparece, um amor verdadeiro, um lar que poderia ser construído, eles não sabem lidar e acabam destruindo o que poderia florescer. Você não era o problema. Você foi apenas o espelho que refletiu as batalhas que o outro ainda não sabia lutar. Por isso, o perdão aqui é diferente. Não é para voltar, não é para reabrir a porta, não é para fingir que não doeu. É para dizer a si mesmo: eu não vou viver acorrentado ao que me feriu. Eu solto, eu sigo. Eu mereço leveza. E quando esse peso cai dos ombros, você descobre que não precisa de justiça do outro para encontrar paz, porque a paz já está em você, no simples ato de se permitir perdoar. Perdoar a ela e perdoar ao próprio passado. É também aceitar que as pessoas só conseguem dar o que têm. Às vezes, quem destrói um amor verdadeiro o faz porque nunca soube o que era amar de verdade. Perdoar, então, é soltar a necessidade de revanche. É parar de dialogar com a dor como se ela ainda estivesse no presente. No fim, esse ato não é sobre quem partiu. É sobre quem ficou de pé. É sobre escolher, todos os dias, não viver acorrentado ao rancor, mas abrir espaço para um coração mais leve, um coração livre. Existe um tipo de dor que não vem de inimigo. Vem de quem um dia foi casa. Amigos com quem se dividiu pão, segredos e planos. E que na hora em que você mais precisava de reciprocidade, não corresponderam. Às vezes é silêncio quando você esperava voz. Às vezes é escolha por conveniência. A geometria do vínculo muda. Dá para seguir em frente? Dá, mas nunca mais é igual. E tudo bem admitir isso. Tem gente com limites emocionais curtos, pendências antigas. Mesmo assim, a ferida é real. Você contou com um ombro que não veio. Não é reabrir a porta do círculo íntimo como se a história tivesse sido apagada. Perdoar é tirar o espinho do coração, sem precisar enfiar de volta a mão no espinheiro. É escolher leveza em vez de amargura, fronteira em vez de vingança. Alguns voltam para o oi cordial. E está certo assim, cada um no lugar que a confiança atual comporta. Marco Aurélio resumiu bem: o impedimento à ação faz a ação avançar. O que está no caminho, torna-se o caminho. A amizade que falhou vira método. Você aprende a escolher melhor seus próximos. Aprende a não terceirizar colo. Aprende a dizer não quando percebe desequilíbrio de troca. O obstáculo não te parou, te lapidou. Mesmo quem decepcionou fez parte do seu crescimento. Houve risos, aprendizados. Versões suas que só existiram porque aquela amizade existiu. Reconhecer isso não é passar pano. É honrar a verdade inteira. A parte boa segue com você. A parte tóxica fica no passado. Dói agora, mas tudo passa. E quando passar, fica a clareza. Perdão não é reconciliação automática, é libertação emocional. Você segue mais leve,
mais seletivo e, principalmente, em paz com a própria história. Quem tinha que ficar, fica. Quem não tinha, ensina e vai. E a vida continua, mais limpa, mais sua. Nem toda não reciprocidade é maldade pura. Às vezes, o luto por uma amizade perdida dói quase tanto quanto o fim de um amor. Porque a amizade tem essa ilusão de eternidade. A gente acredita que vai durar para sempre. Mas perdoar é também entender que as pessoas mudam, que caminhos se bifurcam, que nem todo laço foi feito para atravessar a vida inteira. Alguns são pontes que só precisavam existir para te levar até certo ponto. E uma vez cumprida essa travessia, o destino delas não é mais caminhar ao seu lado. No fundo, a mágoa se dissolve quando você percebe que o verdadeiro amigo, mas aquele que permanece mesmo depois que as falhas aparecem, e quem não permaneceu, deixou claro o papel que tinha na sua história. O perdão, nesse caso, não é um convite para voltar, mas uma permissão para você seguir em paz. Às vezes é só covardia travestida de neutralidade. Quando a confiança trinca, lealdades confusas, pouquíssimos continuam no conte comigo. Perdoar amigos não é fingir que nada aconteceu. Quando não dura, sobra um vazio difícil de explicar. Não é aquele que nunca falha. No fim, todos os perdões se encontram. O perdão a si mesmo, o perdão aos pais, o perdão àquela mulher, o perdão aos amigos. Cada um desses caminhos parece diferente, mas todos levam ao mesmo destino, liberdade interior. Porque o rancor, em qualquer forma, é uma prisão invisível. Ele pesa nos ombros, endurece o coração e rouba a leveza da vida. E a verdade é simples. Só o perdão te liberta. Perdoar não é esquecer. Não é negar a dor. Não é reabrir portas para quem já mostrou não saber entrar. Perdoar é soltar o fardo que não cabe mais carregar. É deixar de beber do veneno da mágoa, esperando que o outro adoeça. É se recusar a ser refém de um passado que já não existe. Cada ato de perdão é uma chave que abre uma cela. Primeiro a cela da culpa, perdoar a si mesmo. Depois a cela da herança, perdoar os pais. Em seguida, a cela da ferida amorosa, perdoar quem te feriu. E por fim, a cela da decepção, perdoar os amigos que não souberam ficar. E quando essas chaves giram, o que resta é apenas você diante do rio da vida. O rio que segue em frente, sem nunca olhar para trás. Marco Aurélio dizia: o obstáculo se torna o caminho. E o perdão é exatamente isso. O que antes parecia pedra de tropeço, se torna degrau para o próximo nível da sua vida. Perdoar não é sobre os outros, é sobre você. É sobre viver leve, íntegro, em paz com sua história. Porque no fim, quem aprende a perdoar, aprende a ser livre. E só a liberdade é capaz de sustentar um coração inteiro.